No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico. Tudo agora, pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Olha que prato cheio pra imprensa, ó. Né? Prato cheio pra urubuzada que tá ali atrás. Ali. Hoje vamos falar sobre um episódio recente envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que voltou a chamar a atenção no país. Bolsonaro sofreu uma queda grave e bateu a cabeça. Olhando para essa situação, não parece o mesmo homem que dizia ter histórico de atleta e que a Covid era só uma gripezinha. Neste vídeo vamos revisitar falas polêmicas ditas por ele durante a pandemia, frases que marcaram aquele período e ajudaram a moldar a sua imagem pública como presidente. Trechos que à época causaram indignação, apoio e divisão, pois os apoiadores de Bolsonaro podem até ter esquecido, mas as vítimas, as famílias que sofreram com a perda de entes queridos, jamais esquecerão o que foi dito. A proposta aqui não é julgamento pessoal, mas análise. Colocar lado a lado o discurso do passado e as circunstâncias do presente, mostrando como palavras ditas no auge do poder continuam ecoando quando a realidade muda. Nesta terça-feira, 6 de janeiro de 2026, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro relatou em redes sociais que o ex-presidente teve uma crise enquanto dormia na cela da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Segundo Michele, ele caiu e bateu a cabeça em um móvel durante a madrugada e só recebeu atendimento médico quando foi chamado para a visita programada. Ela escreveu: "Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel." Até agora não há comunicado oficial da Polícia Federal sobre as condições de saúde após o episódio. Esse não é um episódio isolado na vida de Bolsonaro. Desde que foi atacado à faca durante a campanha presidencial de 2018, ele enfrenta uma série de complicações de saúde e passou por diversas cirurgias ao longo dos últimos anos. Em dezembro de 2025, por exemplo, ele precisou de procedimentos para tratar soluços persistentes, que se estendem por meses e exigiram intervenção médica especializada. Pouco depois, ele foi liberado do hospital após cirurgia de hérnia e retornou à prisão para continuar cumprindo sua pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Na pandemia de Covid-19, Bolsonaro ficou marcado por declarações sobre saúde pública, algumas se tornando símbolos do seu estilo de comunicação. Frases como "não sou coveiro" e outras minimizando os impactos da doença tornaram-se parte do repertório que muitos associam ao seu governo. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. O que é? A gente ultrapassou o número de mortes da China. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Vocês não entrar naquela conversinha mole de fica em casa, a economia te vê depois. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. O Supremo decidiu que quem decide essas pessoas são governadores e prefeitos. Então cobrem deles. Tu viu como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. É a vida, é a realidade. Morre muito mais gente de pavor, muitas vezes, do que de um ato em si. O ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. Esse é um direito das pessoas. Ninguém pode, em hipótese alguma, obrigá-las a tomar essa vacina. Então o governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Lógico que estou impaciente, mas vou seguir o protocolo. Afinal de contas, a lei, né, e esse protocolo existe para qualquer cidadão brasileiro. O cuidado mais importante com seus entes queridos, aqueles mais idosos, que têm problema de saúde. Esse tem que ter um cuidado todo especial. Com os demais, você tomar cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico. A vida continua. Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. E outra coisa, ninguém vai tomar outra vacina na marra não, tá ok? Procura outra. E eu que sou o governo,
o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar a tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Precisa de ajuda para arrumar esse Brasil. Acaba o auxílio emergencial em dezembro. Como ficam esses quase 40 milhões, Onyx, de invisíveis? Hoje, esse contraste entre o discurso público do passado e os desafios de saúde vividos no presente se torna matéria de reflexão. Não se trata de ridicularizar um homem, mas sim de observar como as palavras muitas vezes continuam ecoando, mesmo quando a realidade física e temporal as confronta de maneiras inesperadas. Naquele período, a morte virou número, a dor virou estatística, o luto virou detalhe inconveniente. O discurso era simples, seguir em frente, custasse o que custasse. Quem sentia, que suportasse. Quem chorava, que se resolvesse. Bolsonaro construiu sua imagem pública desprezando o sofrimento alheio e foi aplaudido por isso. Chamaram de coragem, chamaram de sinceridade, chamaram de antissistema. Mas o tempo cobra. A situação de Bolsonaro também tem repercussão política. Ele está preso e cumpre uma longa pena, o que já transformou sua figura pública de líder nacional para personagem de uma das maiores crises institucionais da história recente do Brasil. Enquanto isso, seu estado de saúde, agora comentado publicamente pela família e ainda sem boletim oficial detalhado, virá assunto de análise em um Brasil que continua dividido politicamente. O episódio da queda, nesse contexto, reflete algo maior do que um acidente. Ele expõe simbolicamente a tensão entre imagem pública, corpo político e vulnerabilidade humana. Existem diferenças claras entre o que se diz e o que se vive. Frases impactantes no auge de uma carreira política podem se tornar pontos de comparação com situações posteriores da vida daquela mesma pessoa. Essa dinâmica nos convida a pensar: qual o peso real das palavras de um líder? Como elas são lembradas com o passar do tempo? E o que acontece quando a narrativa pública encontra a fragilidade do corpo ou as consequências de escolhas passadas? Não estamos aqui para julgar moralmente, mas para observar e interpretar. O episódio recente envolvendo Bolsonaro pode parecer um simples relato de saúde, mas quando colocamos lado a lado o que foi dito no passado e o que acontece hoje, percebemos uma história maior. A queda de Bolsonaro não é apenas de uma cama, é simbólica. É a queda de um personagem que acreditou que palavras não teriam consequência, que a brutalidade retórica ficaria impune, que o tempo seria sempre aliado. Mas o tempo não esquece, o tempo arquiva, o tempo devolve. As palavras proferidas por líderes seguem vivas, mesmo quando a vida segue seu curso imprevisível. Bolsonaro não está sendo julgado por ter passado mal, ele está sendo confrontado pelas próprias palavras. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente sua opinião e se inscreva no canal. Até a próxima!